ainda elucidando uma questão que para mim hoje ela é de extrema importância. Sabemos que o livro de Hebreus fala sobre o sacerdócio. E não só sobre o sacerdócio, mas o sacerdócio que se funda ou se fundamenta na base de uma lei, que tem todo um aparato do templo. Ou seja, essas coisas sempre irão existir. A grande discussão de Hebreus é exatamente como que o primeiro sistema de coisas que havia, que era o templo em Jerusalém, com o altar, com as ofertas, com o sacerdócio, com a lei, como que tudo aquilo agora encontra a sua realidade no novo templo, que não é feito por mãos humanas, com um novo sacerdócio, que não é o de Arão, com uma nova oferta, que é a oferta em realidade do próprio Cristo, encarnado, e não a anterior, que eram de animais, uma nova aliança, que não é a antiga. Ou seja, a grande discussão de Hebreus é como que tudo aquilo que for apresentado no Antigo Testamento em termos de salvação, ou seja, a salvação, o projeto de salvação de Deus para o homem, ele parte de um santuário, de uma aliança, de um sacerdócio, da oferta pelo pecado. Mas como que tudo aquilo que havia no Antigo Testamento, nesses termos de ensino à salvação, não era suficiente, ou não era eficaz, não tinha um valor real, senão um mero valor pedagógico. Então, o escritor aos Hebreus, a sua grande luta é exatamente trazer tudo aquilo que havia lá, agora para esse novo tempo, em que o templo, o sacerdócio, as ofertas, a aliança, tudo agora ocorre dentro de uma realidade espiritual na pessoa e obra de Jesus Cristo. E quando se fala então de salvação, quando você lembrar de Hebreus, templo, sacerdócio, lei, aliança, você tem que lembrar de salvação. É preciso, isso nós temos que bater nessa tecla centenas e milhares de vezes, que pensar e nos lembrar de que a salvação de Deus para o homem é uma plena salvação. O que implica dizer isso é que a salvação ela tem tanto um aspecto legal, judicial, quanto um aspecto orgânico. Ou seja, tanto Cristo, com a sua morte na cruz, resolve o problema de ordem do salário do pecado, ordem judicial, nossa dívida para com Deus, ou melhor, nossa dívida em relação a Deus, em relação ao pecado, em relação ao homem, em relação ao maligno, ou seja, um conjunto de coisas. Havia uma dívida que era cobrada mediante o mandamento de Deus, e também a salvação que opera dentro de nós, que é um problema de natureza orgânica, diz respeito à nossa natureza, ao nosso ser. Não existe meia salvação. Existe o aspecto orgânico e o aspecto judicial, e ambos sendo exercido e recebido pelo homem, este homem então ele é salvo tanto da penalidade do pecado, que seria a morte eterna, quanto do próprio pecado enquanto natureza orgânica dentro do homem. O homem experimenta uma plena redenção, uma plena salvação. Nós não podemos admitir absolutamente nenhum dos dois sistemas que apresentam salvação como sendo meramente judicial ou que seja judicial mais obras. Obras não salva ninguém. O que salva é o Evangelho enquanto poder de Deus, tanto para nos perdoar os pecados judicialmente, como para mudar o nosso ser interior. O poder de Deus que transforma o nosso ser e nos faz nova criatura, nos faz novo homem, nos faz uma nova pessoa.